nesta oportunidade, hoje, com muito prazer, estamos aqui falando sobre vocação, uma eleição divina celestial. Nós estamos abordando esse assunto hoje aqui, meu amado telespectador. Mas não confunda, não faça confusão com a vocação ou com a eleição que nós vivenciamos alguns dias atrás aqui na nossa cidade, enfim, em todos os municípios aí do nosso país, quando houveram as eleições para vereadores e de prefeito. Nós estamos hoje falando sobre uma eleição divina, uma eleição celestial, algo que é inerente a todo salvo em Jesus Cristo. Na verdade, esta eleição divina, ela se dá de forma universal a um chamado da parte de Deus, universal para todos os homens. Nenhum homem está excluso, nenhum ser humano está excluso deste chamado universal. Por isso, nosso tema, vocação, uma eleição divina celestial. Você me assiste nesta oportunidade e você ainda não é convicto sobre esta eleição celestial divina para a tua vida, hoje a oportunidade te é franqueada. Hoje Deus estende a você, faz chegar até você este chamado, esta vocação, porque o desejo de Deus é que nenhuma carne se perca, que nenhum homem pereça, mas que todos eles tenham pleno conhecimento da verdade e se aproximem de Deus para viver uma vida santa e irrepreensível, como falei amplamente no bloco anterior, citando inclusive o texto da palavra de Deus expresso pelo apóstolo Paulo aos Efésios. Mas neste terceiro bloco eu quero falar sobre a condição desta vocação. Esta vocação, ela é santa. A Bíblia fala sobre isso. Novamente Paulo, não é? Escrevendo agora ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o verso de número 9, Paulo diz-nos assim: quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Veja que coisa extraordinária é esta palavra bíblica nos trazida pelo apóstolo Paulo. Veja, Deus nos salvou para uma santa vocação, nos chamou nesta santa vocação, não porque houvesse em mim, em nós, porque houvesse em homem algum mérito. Não somos merecedores, não somos dignos de coisa alguma da parte de Deus. Mas uma vez participantes da vocação celestial, nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida irrepreensível diante dele, não é? Porfiando por obedecer a palavra, se aplicando por guardar os ensinamentos, as suas orientações, dando ouvidos à sua voz, que em todo tempo nos orienta, que em todo tempo nos disciplina, nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos fazendo conhecedores, nos fazendo pessoas com entendimento. Outrora vivíamos na ignorância, outrora vivíamos nas trevas, né? Não sabíamos para onde estávamos indo, não sabíamos qual era a direção que tomávamos, né? Vivíamos a palpadela das coisas, estávamos cegos, estávamos na ignorância, estávamos faltos de entendimento. No entanto, agora Ele nos escolheu em Jesus Cristo, se manifestou a nós, nos elegendo. Diz-nos novamente aqui o texto, antes da fundação do mundo, com um propósito, uma vez esclarecidos
uma vez agora não em trevas, mas na luz, uma vez agora conhecedores da verdade. Então, olha o que ele espera de nós. Ele nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ora, se esta é uma santa vocação e chamou com uma santa vocação, é evidente que a minha vida não será mais pautada na conduta desregrada que eu praticava ou que eu vivia em tempos passados. Na minha vida pregressa, é evidente que a minha conduta a partir de agora, se eu sou participante de uma santa vocação, de uma santa eleição ou de uma vocação celestial, uma vez que eu sou participante desta santa vocação, não segundo as minhas obras passadas, mas, como ele diz aqui, com o seu próprio propósito e graça em Jesus Cristo, então é evidente que eu preciso demonstrar o mínimo de entendimento da palavra e buscar ter uma vida condizente com o que Deus espera de mim, uma vez que Ele já revelou nas Escrituras o seu querer. Ele já revelou nas Escrituras qual é a sua vontade. Já revelou nas Escrituras que Ele me amou, estando eu morto em meus pecados e delitos. Ele me amou primeiro. Havia então uma situação de rebeldia da minha parte e uma situação de amor e de tristeza da parte de Deus em função da minha conduta de rebeldia. E agora então Deus, Ele dá o seu passo inicial, Ele toma a iniciativa no sentido de me resgatar, no sentido de manifestar para comigo a sua boa vontade, no sentido de manifestar para conosco o seu grande amor. E aí Ele então traz esta santa vocação, este chamado, esta eleição celestial, esta eleição divina, manifestada não pelas minhas obras, não pelo meu merecimento, que se fosse pelos meus merecimentos ou méritos, jamais eu teria alguma possibilidade, teria alguma chance. Não, apesar das minhas obras de desobediência, de transgressão, Ele dá manifestação do seu grande amor. E aí, segundo diz aqui o texto, o seu próprio propósito e graça em Jesus Cristo me chama para viver uma santa vocação. Bendito seja Deus, louvado seja Deus por esta oportunidade tão graciosa. Louvado seja Deus por esta abertura tão extraordinária e tão imprescindível. Se Deus não agisse desta maneira para com a minha vida, se Deus não agisse desta maneira para com a tua vida, para com a nossa vida, não teríamos a menor chance, estaríamos sentenciados, irremediavelmente à condenação eterna, a vivermos distantes de Deus por toda a eternidade. Mas Ele, amoroso, misericordioso, gracioso, sendo um Deus com todas estas qualidades de benesses para conosco, e é evidente que se fôssemos aqui tentar descrever os atributos de Deus com relação à sua graça, o seu amor, a sua bondade, nós passaríamos aqui um programa todo, 2 programas todo, numa tentativa humana de expressar tal grandiosidade do seu amor, e ainda seríamos incapazes de expressar na sua plenitude e na sua inteireza a sua manifestação de amor. Mas Deus, diz lá o apóstolo Paulo, prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, diante desta manifestação de graça, que não foi
por causa dos meus méritos ou merecimentos. Agora o Senhor me chama para viver uma santa vocação, uma santa eleição na sua presença. E se é uma santa vocação, é evidentemente, meu amado telespectador, que nós precisamos então viver de forma a condizer com esta vocação, com este chamado, vivendo uma vida pautados em todo o tempo nas Escrituras, nas orientações que o Senhor nos traz para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso sucesso, tanto no tempo presente que peregrinamos sobre a terra, quanto no tempo por vir, no tempo onde estaremos por toda a eternidade. Desta maneira, chegamos ao final de mais um bloco e logo após o intervalo continuaremos com